Muito bem, vamos a outro giro para explicar para os nossos ouvintes, orientar nossos ouvintes a respeito do dia diferente de hoje com a expectativa dessa greve. Situação ruim lá na Praça da Sé, no viaduto do Chá. Anderson Costa. Exatamente, José. Aqui no viaduto do Chá, com a rua Coronel Xavier de Toledo, o clima mais tenso, os manifestantes mais uma vez colocaram fogo aqui em cones da CT, também depredaram alguns orelhões aqui e a polícia militar agiu para dispersar mais uma vez os manifestantes. Inclusive foram arremessadas pelo menos 3 bombas de efeito moral. Os manifestantes correram aqui, mas essa já é a segunda vez, inclusive, que os manifestantes tentam fechar aqui a rua Coronel Xavier de Toledo. Agora a Força Tática deixa aqui a região da Praça Ramos e segue aqui para outras ruas da cidade. Os manifestantes estão circulando por aqui. Um grupo acabou subindo a Xavier de Toledo no sentido da Consolação e o outro grupo seguiu no sentido da Praça da República. Tem uma manifestação agora na Jacupêssego, em direção a Ayrton Senna, na Alexandre Colares, no sentido do centro, perto do acesso para Anhanguera, na estrada do Mboimirim, em direção ao centro, e também na Avenida Atlântica, na altura da Avenida Rio Bonito, Zona Sul aqui de São Paulo. Repórter Tiago Muniz agora por imagens. Você, Tiago. Falando mais uma vez da estação Palmeiras Barra Funda, Tiago Berraich, que tem um movimento muito abaixo do normal, porque pouca gente consegue chegar até aqui, na verdade, e os portões continuam fechados. O portão de acesso à CPTM, algumas pessoas se posicionam, até esperando um eventual retorno ao funcionamento, que ainda não ocorre, e o portão do metrô do outro lado, aí com menos gente, essa sem expectativa de reabertura. Rapidamente, nós vamos dizer o que está funcionando no sistema metro ferroviário de São Paulo. A linha 9 Esmeralda tem velocidade reduzida, operação parcial entre as estações Santo Amaro e Pinheiros. Linha 10 Turquesa está circulando entre Tamanduateí e Luz. Em geral, essa linha só vai até o Brás, mas foi estendida até a Luz em virtude da paralisação. A linha 1 Azul do metrô, ela tem operação parcial entre Paraíso e Luz, mas não está parando na estação Sé. A linha 4 amarela do metrô funciona normalmente hoje. As demais linhas da CPTM do metrô ainda estão paralisadas em virtude da greve geral, que também afeta os serviços de ônibus em São Paulo. Apenas os ônibus das cooperativas estão circulando, principalmente micro-ônibus, e também ônibus da MTU são afetados, principalmente na região do ABC. Muito bem, um dos grandes portais de saída de São Paulo, a Castelo Branco. Vamos ver como está a situação na Castelo. Marcelo Matos. Olá, Joseval. Uma movimentação muito abaixo do normal pela rodovia Castelo Branco. Realmente não há praticamente nenhum ponto de lentidão no sentido São Paulo. Movimentação no interior menor ainda, acesso à marginal do Rio Tietê livre. A própria marginal também apresenta boas condições. Nitidamente há uma precaução das pessoas em sair de casa, dos transportadores também, e hoje uma movimentação muito abaixo do normal para uma sexta-feira, para uma véspera de feriado prolongado. Tudo indica, Joseval, que houve essa precaução das pessoas. Eu repito, o sinal é verde pela Castelo Branco e também na saída de São Paulo, bem como na chegada à capital paulista, e a marginal do Rio Tietê também apresenta ótimas condições nesse momento. E mesmo com o rodízio suspenso, apenas 27 quilômetros de congestionamento agora em São Paulo. Nas outras capitais do país também protestos, como em Recife, Salvador e em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Repórter da Rede Jovem Pan, Sandro Sauer. A greve geral já causa impactos no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, região metropolitana, manifestantes já interromperam a circulação de trens e ônibus e realizam bloqueios em vias públicas. Foram montados piquetes em frente à Prefeitura e em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre. Na capital gaúcha, o transporte coletivo é feito apenas por lotação, que é um tipo de transporte coletivo que se utiliza de vans. Diversas empresas que fazem o transporte intermunicipal no Rio Grande do Sul cancelaram as viagens na manhã de hoje. Do Rio Grande do Sul, Sandro Sauer. E agora o centro do Brasil, Brasília, centro do poder, José Maria Trindade. Pois é, olha, Joseval, a polícia de choque desmobilizou manifestações em vários pontos daqui do Distrito Federal que impediam o trânsito. A esplanada dos ministérios está vazia e com trânsito proibido nos dois sentidos. Grades protegem o Congresso, Palácio Supremo e o Itamaraty. Tapumes de madeira cercam prédios públicos por aqui. Preocupação especial com 2.000 índios acampados
logo no início da esplanada dos ministérios, que agora, Joseval, está sendo cercada por policiais e para entrar os manifestantes serão revistados. O aeroporto normalizado, trens e metrô daqui do Distrito Federal não funcionam. Direto para a Vitória, no Espírito Santo, o repórter da Rede Jovem Pan, Francine Leite. Aqui no Espírito Santo, a greve se concentra principalmente na Grande Vitória. Manifestantes bloqueiam os principais acessos à capital desde a madrugada. As pontes que ligam Vila Velha à Vitória também estão completamente interditadas, bem como trechos da BR-101 que passam pelo estado. Ônibus não estão circulando na Grande Vitória. A Justiça ordenou que 50% da frota rodasse, mas não há nenhum coletivo nas ruas. O presidente do Sindicato dos Rodoviários disse que pelo menos 8 ônibus foram depredados e a orientação é não sair das garagens. Por enquanto, está difícil chegar ao trabalho, portanto, não há aulas em muitas escolas públicas. Agora, no início da manhã, há registros de confronto em alguns pontos de manifestação. Segundo o governo, para manter a ordem, todo o efetivo policial está nas ruas. Francine Leite, de Vitória. E agora do Rio, Rodrigo Viga. Obrigado, Joseval. Aqui no Rio de Janeiro nós começamos essa sexta-feira de manifestação nacional com bloqueios de vias expressas, estradas. Isso aconteceu no centro da cidade, perto da rodoviária Novo Rio, na linha vermelha, também na ponte Rio-Niterói, com maiores consequências, na Rio Santos, na altura de Itaguaí, e também na rodovia Presidente Dutra, além de um acesso ao aeroporto Santos Dumont. A situação começou a voltar à normalidade há alguns minutos, há cerca de 1 hora, nesses principais pontos. Chama atenção aqui no Rio de Janeiro, é baixa a circulação de pessoas, pouca gente para uma sexta-feira, embora seja véspera de feriado, mas os transportes funcionam praticamente dentro da normalidade. Houve cenas de depredação durante a madrugada de 11 ônibus articulados no serviço BRT e também a linha 2 do VLT, aquele trem moderno sobre trilhos, veículo leve sobre trilhos, ele teve o funcionamento parcialmente prejudicado por conta de um piquete, uma manifestação também vai durar toda esta sexta-feira e a perspectiva é que tenhamos, inclusive, na Cinelândia, um palco histórico de protestos, um grande ato no final desta sexta-feira, Joseval. Essa é a maior rede de rádios do país, direto para Macapá, no Amapá, repórter Rodrigo Salles. No Amapá, a greve geral aconteceu na capital do estado, Macapá. A cidade amanheceu sem transporte público e com escolas fechadas. Além disso, órgãos públicos de todas as esferas e até dos trabalhadores de escolas particulares aderiram ao protesto. Nas escolas estaduais não havia movimento porque a paralisação foi avisada com antecedência. As ruas e avenidas e rodovias urbanas que costumam estar congestionadas na hora de pico estavam com o trânsito tranquilo. Pouquíssimos ônibus estavam circulando na cidade. Rodrigo Salles para a Jovem Pan. E voltamos a São Paulo, uma visão de Fernando Martins. Nesse momento, a rodovia Presidente Dutra, nos dois sentidos, está liberada, sinal verde da Jovem Pan para o motorista que trafega nessa região. Havia um carro de som e uma passeata na Dutra há alguns minutos, à altura do quilômetro 223. Nós acompanhamos essa passeata, ela entrou na cidade de Guarulhos pela Avenida Tiradentes e segue o carro de som. Nós rodamos pelo centro da cidade de Guarulhos, a maior parte dos comércios está com portas fechadas, pouquíssimas lojas abrindo e o trânsito muito tranquilo. Parece até feriado na cidade de Guarulhos, a greve geral, o pessoal aderindo por lá. Mas aqui na rodovia Presidente Dutra, também em Cumbica, aeroporto de Guarulhos, há tranquilidade. Uma informação importante, a linha 1 azul do metrô está funcionando nesse momento com uma operação reduzida entre o Paraíso e a Estação da Luz, exceto com parada na Sé. Então essa informação é importante da linha 1 azul do metrô. As manifestações pelo interior de São Paulo, direto para a cidade de São Carlos, repórter Estela de Oliveira. Bom, aqui em São Carlos, amanhã fria de sexta-feira começou bastante tensa. A cidade está sem transporte coletivo. Movimentos sindicalistas aderiram à greve geral. Desde a madrugada, manifestantes estão no Distrito Industrial Miguel Abdenur, onde fica a garagem da empresa de transporte coletivo, e nenhum veículo saiu. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano aqui de São Carlos, a intenção era colocar 30% da frota nas ruas, mas a insegurança para os trabalhadores
fez com que eles não permitissem a veiculação dos ônibus. Talvez, se a segurança for garantida no decorrer do dia, possam liberar alguns carros. Outros sindicatos também paralisaram aqui na cidade, o dos metalúrgicos, dos químicos, comerciários e aeroviários. Então, por enquanto, São Carlos está sem transporte coletivo. Estela de Oliveira, de São Carlos, para o Jovem Pan. Agora São Paulo, Daniel Lian. No corredor da Heitor Penteado e também Dr. Arnaldo, passamos ainda há pouco pela estação Vila Madalena, metrô fechado, também estação Sumaré, metrô fechado. Agora, em relação ao terminal de ônibus desta região, apenas ônibus da EMTU circulando por aqui. Ônibus da cidade de São Paulo não circulam até este momento. Tem uma manifestação no cruzamento da Brigadeiro Faria Lima com a Rebouças, aqui na Zona Oeste, e a única rodovia com bloqueio total agora por causa de protestos é a Anhanguera, no sentido do interior, na pista lateral, na altura do quilômetro 15. Direto agora para Maringá, repórter Paulo Caetano. E a paralisação geral começou no centro da cidade, aqui em Maringá. O trânsito na Avenida Brasil, que é a principal avenida da cidade, foi bloqueado. A Universidade Estadual e outras entidades também aderiram à greve e estão em marcha na direção da agência do INSS. Paulo Caetano, da Jovem Pan Maringá.